Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade no curso PFSense Core com os dois últimos tópicos do módulo de interfaces falando sobre GRE e GIF. No próximo módulo eu vou dar início no assunto Firewall, falando sobre Firewall, processamento de regras e funcionalidades associadas a Firewall no PFSense. As funcionalidades que eu vou abordar no vídeo de hoje elas estão associadas à parte de roteamento no PFSense. Como as empresas não exploram o PFSense para roteamento, então, por exemplo, em um ISP, um provedor de internet, você dificilmente vai ter um PFSense fazendo função de roteamento dentro dessa topologia. Por isso que você vai ver pouco conteúdo sobre GRE e GIF, porque esse conteúdo é um conteúdo associado a roteamento. Então é comum que você veja a configuração de GRE principalmente com roteadores Cisco, vai ter muito conteúdo, mas o conteúdo de GRE e GIF você vai achar um conteúdo na documentação oficial da NetGate que não é um conteúdo muito denso, porém é um conteúdo para que você possa fazer a configuração e eu vou abordar aqui alguns cenários para que você possa configurar o GRE e o GIF. Então iniciando com o GRE, o Generic Routing Encapsulation ou encapsulamento de roteamento genérico, é um protocolo que foi desenvolvido pela Cisco, se não me engano, em conjunto com a Juniper, para encapsular uma variedade de protocolos de camada de rede dentro dos links. Então aqui veja o desenho, eu tenho um túnel GRE com dois roteadores usando ali a internet para fazer esse túnel. Esse túnel você pode fazer a associação com o túnel VPN, só que a diferença de um túnel GRE para um túnel VPN, seja IPsec ou OpenVPN, é que o GRE não tem criptografia. Então, quando você tem dois firewalls PFSense, isso trazendo para a nossa realidade com o PFSense, que você precisa fechar o túnel dentro de uma rede interna e você não precise passar isso com criptografia, você não precisa onerar o seu hardware com criptografia porque isso já está dentro de uma rede interna, então você vai usar o GRE. E eu vou mostrar no vídeo de hoje como que a gente vai fazer a configuração do GRE. O GRE é muito comum você ver abordagens de GRE mais IPsec quando você tem que usar isso por internet. Geralmente na internet os profissionais dão prioridade para VPN por conta da criptografia. O próximo tema é o Generic Tuning Interface, que é o GIF, que também é uma modalidade de túnel que você coloca dois firewalls PFSense fazendo um túnel usando a técnica de GIF. O GIF ele é muito semelhante ao GRE. Ambos são protocolos para encapsular o tráfego entre dois hosts sem criptografia, só que uma coisa boa do GIF é que ele consegue encapsular IPv6 usando IPv4 e vice-versa. Agora eu vou alternar o vídeo para a topologia que eu venho usando, então essa daqui é a topologia que eu usei na aula anterior para falar de Link Aggregation e Interface Group, e hoje eu vou usar a mesma topologia falando sobre GRE e GIF. Então a filial eu já deixei pré-configurado para adiantar o tempo de vídeo, não ficar muito extenso, então eu vou fazer a configuração aqui no lado da matriz. Então eu vou acessar o laptop Gmatriz, que é o laptop que eu separei para fazer a gerência. Vou acessar aqui via browser para facilitar para que vocês vejam, e aqui eu tenho o PFSense. Já vou fazer a abordagem na versão 2.5 do PFSense. Eu já tinha gravado essa aula anteriormente na versão 2.4.5, mas como eu ia ter que atualizar as imagens do PFSense no emulador para as próximas aulas, eu resolvi já configurar e já fazer tudo na versão 2.5 a partir dessa aula. Então aqui em Interface Assignments nós temos a seção do PFSense onde a gente vai tratar essas configurações. Aqui eu tenho GRE, aqui eu tenho GIF. Então eu vou fazer aqui a configuração do GRE nessa ponta do firewall, na ponta da filial já está configurado. Então para você adicionar uma interface GRE é bem simples. Eu vou adicionar a interface GRE. Aqui eu vou colocar o IP da outra ponta, que é o 201.168.101.106. Vou voltar aqui na topologia, mostrar para vocês. Veja que esse daqui é o IP da filial. Então eu vou falar que a Parent Interface, que é onde eu vou conectar esse GRE, eu vou colocar na WAN. Vou colocar o Remote Address e vou fazer aqui colocando um Gateway para cada uma das pontas. Quem está acostumado com a configuração do IPsec VTI é muito similar. Então aqui você tem a capacidade de configurar IPv6 e IPv4 já no mesmo túnel.
Antigamente você tinha que fazer isso ou com um ou com outro, e agora a NetGate colocou para que você possa já encapsular o IPv6 dentro desse túnel IPv4. Sim, é possível você passar IPv6 fazendo um túnel GRE IPv4. E vice-versa também é possível. Você também pode fechar um túnel IPv6 entre as duas pontas e colocar o endereço IPv4 e usar ele como um túnel depois para encapsular IPv4 dentro de um túnel IPv6. Eu não vou fazer essa abordagem hoje aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso. Talvez eu vá abordar essa configuração, a mesma configuração IPv6 quando eu vou falar sobre IPv6. Tem uma aula lá para o final do curso que eu vou falar sobre IPv6 e eu vou fazer um lab mais apurado com as possibilidades de configuração de IPv6 no PFSense. Hoje eu vou falar só sobre IPv4. E aqui é o remote. Localmente, o túnel, o gateway que eu vou usar internamente para fazer a rota vai ser nessa ponta, o gateway vai ser o 2 e na outra ponta vai ser o 1. Então isso aqui fica meio confuso, isso aqui é um /30, mas o 10.10.10.1 é esse firewall aqui e o 10.10.2 é o outro firewall da filial. Na filial eu vou inverter essa configuração. Então na filial eu alteraria aqui o IP, o remote address, aqui seria o 2 e aqui seria o 1. Então a única coisa diferente na filial é essa configuração. Aqui eu poderia configurar IPv6, poderia configurar uma rota estática aqui já na configuração do GRE, mas eu vou preferir fazer isso depois via rota estática para mostrar todo o processo. E aqui eu vou colocar GRE1 ou túnel GRE também, pode ser. Vou salvar a configuração. Salva a configuração. Eu já tenho a configuração inicial do GRE. Agora eu preciso vir aqui em Assignments e adicionar esse GRE como uma interface. Então é muito comum nas configurações de VPN você ver que profissionais adicionam interfaces. Isso vale para o OpenVPN, vale para o IPsec. Em alguns casos é necessário, principalmente quando você tem que fazer o roteamento, fazer regras de NAT mais apuradas. Você precisa adicionar a conexão da VPN ou do túnel, no caso aqui do GRE, como uma interface. E em alguns casos, não em todos. Agora eu vou voltar aqui nas interfaces. Veja que eu tenho uma opt1, uma opt2. Vou colocar o nome dela como GRE. Para facilitar aqui o entendimento do laboratório, eu só preciso fazer isso. Como eu já estou adicionando essa interface aqui, sendo uma interface do túnel GRE, veja que eu não tenho como alterar o IPv4 ou o IPv6 se eu tivesse configurado, porque ele vai usar o IPv4 e IPv6 que eu configurei lá na hora de definir o túnel. Então, feita a configuração do túnel, eu habilito a interface. Quando eu habilito a interface, eu vim aqui em System Routing, eu vou ganhar automaticamente um segundo gateway, que é o gateway que eu vou usar para fazer uma rota estática. Então agora eu quero fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na topologia, aqui no desktop matriz, eu vou mostrar para vocês aqui o desktop matriz, vou colocar aqui um show IP, veja que esse aqui é o 192.168.1.101. Vou voltar aqui no desktop filial, veja que ele tem uma rede 3.1. Acessando o desktop filial, agora eu vou dar um show IP para ver qual que é o IP da filial. É o 3.100. Então eu vou voltar aqui na topologia no desktop matriz e vou tentar pingar 192.168.3.100. Veja que eu não consigo dar timeout, obviamente porque eu não tenho rota para essa rede. E a ideia é que quando eu terminar a configuração do GRE nessa ponta da matriz, considerando que a filial já está configurada, é que eu tenha a rota que eu consiga fazer o acesso na filial usando o túnel GRE. Vou voltar aqui para a configuração do PFSense. Vou falar aqui a rede que eu quero alcançar é a rede 30/24 e o gateway que eu vou usar é justamente o gateway que a configuração de GRE ofereceu aqui na parte de roteamento como um gateway automaticamente. Então vamos recapitular. Primeiro eu vim aqui em atribuições, vim em GRE, adicionei um túnel GRE. Depois eu fui em interfaces, assignments novamente, adicionei o GRE como uma interface. Depois eu acessei essa interface, alterei o nome, habilitei a interface, salvei. Por último, eu vim em routing, adicionei uma rota estática para a rede 30/24, que é a rede que eu quero chegar, usando o túnel do GRE. Então esse é a configuração. A configuração
é uma configuração simples. Agora eu vou tentar fazer o mesmo ping e veja que agora eu tenho rota para a rede 192.168.3.0. Veja que eu estou usando o GRE. Essa configuração de GRE é uma configuração simples, porém lembre-se, essa configuração ela tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo que ela tem é que ela não onera o hardware, porque ela não usa criptografia. Ou seja, o tráfego pode ser snifado e alguém pode ver, e esse é o ponto negativo. Então você tem que avaliar. O importante que eu quero com essa aula é que você conheça todas as funcionalidades que nós temos aqui na parte de interface do pfSense. Então acho que eu alcancei com o vídeo de hoje. Eu ainda vou falar sobre GIF. Então agora eu vou voltar aqui nas configurações do pfSense. Agora eu já fiz a configuração de GIF. Agora eu vou fazer uma pausa no vídeo para poder deixar o lab feito para que eu possa abordar a mesma configuração, só que com o GIF aqui na matriz e mostrar que é bem similar ao GRE. Bem, aqui eu já fiz a reconfiguração do Firewall para poder fazer a configuração do GIF. Eu vou fazer. Eu não falei na primeira parte do vídeo sobre as configurações de Firewall específicas para esse cenário. Vou aproveitar e vou abordar tudo porque é bem similar. O que você vai fazer para liberar o GIF, você vai fazer para liberar as regras de Firewall para a configuração do GRE. Então a configuração do GIF é a mesma coisa. Eu tinha configurado o GRE, então eu parei o vídeo, fiz a desconfiguração, ou seja, removi todas as configurações de GRE. Agora eu vou fazer a configuração do GIF. Para adicionar um túnel GIF é bem simples também, um pouco diferente aqui o layout, mas é bem parecido. Então a Parent Interface, por onde você vai vincular esse GIF. Aqui o Remote você tem que colocar o IP da outra ponta, no caso aqui é o IP da filial. Na filial eu já fiz a configuração. E aqui no Tunnel Local Address a mesma coisa. Esse daqui vai ser o final 1 e o Remote Address, que é a filial, vai ser o final 2. Lá na filial, o Local Address vai ser o 2 e o Remote vai ser o 1. Então você inverte quando você for fazer isso lá na filial. Vou colocar aqui 1/30, porque é o suficiente. Você precisa de 2 IPs aqui, essa máscara oferece 2 IPs válidos. Vou salvar e aqui eu já tenho a configuração inicial. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz para o GRE. Vou adicionar o GIF como interface, vou vir na interface, vou habilitar ela, vou colocar aqui o nome dela de GIF para facilitar o entendimento desse laboratório, dessa aula. Vou aplicar as configurações. Quando as configurações aplicarem em System Routing, eu vou ganhar um gateway também, como aconteceu no GRE. Por isso que é bem simples, tá? A diferença do GIF é que você pode fazer ele para tunelar IPv6. Imagina o seguinte, imagina que você quer ter IPv6 para a sua rede interna. Você tem um processo da Electric Hurricane que você pode conectar lá via um túnel GIF para poder redistribuir IPv6 para a sua rede. Eu vejo alguns cursos que têm essa aula para falar de IPv6. No meu entendimento, isso agrega muito pouco para a configuração de IPv6, porque você precisa entender uma série de coisas, não só essa configuração simples, mas acho que é válido, acho que vale para que você tenha esse contato inicial com o IPv6. É importante, eu vou deixar o link da documentação oficial da NetGate que aborda essa configuração na descrição do vídeo. Agora eu vou vir aqui em Routing. Novamente eu ganhei automaticamente um segundo gateway e vou colocar a rota. Antes de colocar a rota, eu vou voltar aqui no desktop e vou tentar pingar o 192.168.3.100 novamente. Veja que eu não consigo pingar. Por quê? Porque eu não tenho rota para a rede 3, porque a rede 3 é uma rede da filial. Então depois que eu fazer a configuração do GIF, a gente vai conseguir acessar sem qualquer tipo de problema. Eu vou explicar também as regras de Firewall que eu não falei para GRE, então eu vou fazer a configuração aqui do GIF. Já aproveito e abordo também as regras de Firewall específicas para este modelo de configuração. Aqui eu vou colocar o 3.0, que é a rede que eu quero chegar, é uma rede /24. Vou selecionar o gateway que eu ganhei na configuração do GIF e vou salvar. Feito isso, eu tenho a configuração, ela já estará funcional. Eu vou vir aqui só em regras de Firewall, porque tem duas coisas importantes. O primeiro item importante é que se você for usar
esses protocolos de configuração de túnel pela WAN, você precisa de uma regra de firewall na WAN permitindo o acesso de qualquer um, ou você pode colocar aqui o source sem da outra ponta, se você tiver IP fixo, com destino ao WAN address, porque esse serviço está no pfSense. Então ele tem que bater aqui para poder responder. E aqui no GIF eu não tenho nenhuma regra, então por padrão todo o tráfego que chegar nessa interface não que sair. Então eu fiz isso lá na interface da filial. Eu fui lá, coloquei uma regra de pass, coloquei aqui qualquer protocolo e vou deixar source destination N para N, porque é uma aula de demonstração. Se você for usar isso na vida real, o ideal é que você faça os filtros e faça a liberação das regras de firewall, não só para isso, para qualquer coisa que for fazer como regra de firewall, você procurar dar o que eles chamam de minimal privilege, ou seja, o privilégio necessário para que a aplicação funcione. Então isso é o que você encontra aí nos firewalls de mercado e que em breve a gente também deverá ter na versão Plus do pfSense. Feita a configuração, vou voltar aqui agora no desktop da matriz e eu vou tentar fazer o ping. Veja que agora eu consigo fazer o ping com um túnel GIF configurado entre matriz e filial. É bem simples a configuração, mas realmente vocês vão achar pouca documentação fora a documentação oficial, porque como eu disse, essas funcionalidades elas abordam funcionalidades de roteamento do pfSense e dificilmente você vai ver o pfSense funcionando em uma rede somente para funcionar como roteador. Entre escolher o pfSense e outros roteadores de mercado, obviamente que os engenheiros ou administradores de rede, para funções apenas de roteamento, vão dar preferência para um hardware específico para isso. Então esse foi o conteúdo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.